E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo é muito legal, muito informativo. E vamos aqui de um vídeo de um médico lá em Portugal que fala sobre o exame da mama, né? Que aqui no Brasil tem muitos comerciais e muitas propagandas, publicidades falando sobre o exame da mama. E que tem que fazer todo ano essas coisas, né? E a gente se pega muito nesse terror de vir um câncer de mama, né? Ou um câncer uterino aí. E a gente fica aí nessa campanha miserável, preocupada em ter ou não esse tipo de doença, né? Que pode vir a causar nossa morte. E esse médico diz ao contrário sobre o exame e sobre essas publicidades que fazem no Brasil. Que é uma falsa ajuda, né? Uma falsa indicação, que é pior você fazer exames corriqueiros da mama, porque você vai acarretar realmente o câncer da mama. Não, para esse médico brasileiro que mora lá em Portugal, ele diz que não é recomendado você fazer exames de mama antes dos 50 anos corriqueiros. Quando chega nos 50 anos, você faz de 3 em 3 anos o câncer de mama. Mas que ouvir dele, da boca dele, né? Como é que acontece, né, esse surgimento. E que as mulheres não precisam ir lá no médico saber se tem câncer na mama. Pois elas, ao palpando, conseguem sentir o próprio tumor ali, o próprio câncer, né? E a prevenção, né, do possível câncer na mama, né, não é por causa da mamografia, e sim porque já tem ciência do câncer ali em si, por isso você foi na mamografia. Se você ficar toda hora indo no exame da mamografia, você vai sim ter o câncer de mama. Vamos aqui para o que ele fala aqui na entrevista de um podcast, onde ele é perguntado sobre tomar cuidado com os exames periódicos contra cânceres, né, em mulheres. Vamos lá. Com os exames, tá? Existe um exagero. Eu tenho 2 DVDs, eu tenho 165 DVDs médicos em assuntos diferentes, gravados e divulgados e no comércio. Você tem um chamado a tirania do diagnóstico, que é aquele indivíduo que fica preocupado que se está doente e fica fazendo exame. Eu quero que você saiba que uma mamografia, ela tem 150 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Uma tomografia, ela tem 290 vezes mais radiação do que um raio-x de tórax. Isso não é inócuo. Se uma pessoa faz mamografia todo ano, ela corre o risco de ter câncer de mama por causa da mamografia. O doutor Laís está a afirmar que não é recomendado... Não, de jeito nenhum. Fazer uma mamografia todos os anos? De jeito nenhum. Com que regularidade? Depois dos 50, de 3 em 3 anos. Esse é o tolerável. A gente pensa que é todo ano, né? Como passa nas publicidades, né? Ele aqui falou realmente de 3 em 3 anos. Depois dos 50 anos, realmente é obrigado, sim, você fazer o exame da mamografia, mas só depois dos 50 anos. O que acontece com as publicidades brasileiras sobre esse tipo de exame é que você tem que ir todos os anos fazer esse tipo de exame, né? Mas não, na medicina em si, ele diz que é depois dos 50. Antes disso, é para ganhar dinheiro e enganar as pessoas, acreditando numa possível doença, no surgimento antecipado do câncer, né? Em algumas mulheres que já acarretaram câncer, mas elas mesmas descobriram no banho, no toque, e não foi no exame da mamografia. O exame da mamografia é para confirmar que existe sim o câncer, né? Mas não é prevenção de nada, porque ali cada vez que você coloca o seu peito ali no raio-x, vai acarretar eletromagnéticos, né, no seu peito, a radiação vai entrar ali e você vai acabar tendo um câncer real de mama. Vamos lá para continuar com a explicação dele, que até o cara do podcast não está acreditando no que ele está falando. Esse mesmo não mostra grandes resultados. Isso é uma conversa fiada. Não é, faço prevenção de câncer de mama com mamografia.
Mamografia nunca foi prevenção de câncer de mama. Mamografia é detecção de câncer de mama. E muito ruim, porque quem tem mulher que tem câncer de mama, a grande maioria, 80%, 90%, detecta apalpando no chuveiro. Não é pela mamografia. Você entendeu? E a mamografia traz uma radiação muito grande e pode... Se você pegar uma mulher de 25 anos de idade, ela fizer mamografia todo ano, quando ela tiver 35, ela pode ter um câncer de mama por causa da mamografia. Não sou eu falando, não, gente. Está nos trabalhos publicados. Cada coisa que eu falo, Rui, eu tenho que ter uma publicação forte por trás, porque se alguém me processa, eu estou pronto para me defender. Eu tenho que... Isto está a falar com alguém que é um perfeito leigo na matéria, não é? E eu sempre ouço falar da importância da prevenção. Isso é uma lavagem cerebral, isso é uma estratégia de marketing que muita gente ganha dinheiro com as mamografias. Às vezes lá no Brasil, a pessoa vai na televisão e fala assim, no meu bairro não tem mamógrafo. Eu falo, isso é uma bênção de Deus, pô. Você devia estar agradecendo a Deus que não tenha. Como é que vamos detectar? Todos os cancros de mama são detectáveis por palpação. Deixa eu te falar o que acontece. Uma mulher tem um cisto mamário, doença fibrocística da mama. Ela faz uma mamografia, dá uma coisinha lá. Aí fala, ó, nós detectamos alguma coisa, não sabemos se é câncer ou não. Temos que fazer uma biópsia. Ela fica sem dormir, etc e tal, preocupada. Aí vai lá, faz a biópsia, não é nada, tá? Agora, existe uma coisa que se chama oncotaxia inflamatória. Escuta com carinho. Oncotaxia inflamatória é assim, se eu faço a biópsia num cisto mamário benigno, ele agora pode malignizar. Não posso. Sim, senhor. Porque uma célula cancerígena que está em algum lugar escondida, ela sofre uma atração para aquele lugar que está machucado. E aquele lugar machucado pela biópsia, agora é um terreno tumoral para ela desenvolver. Está a afirmar que uma biópsia pode levar um câncer. Sim, senhor. Estou dizendo isso. Isso está publicado, não sou eu que estou falando. Chama oncotaxia inflamatória. É só procurar na internet. Entramos aqui num beco sem saída. Por isso que eu fiz questão de fazer 2 DVDs chamado A Tirania do Diagnóstico. É mesmo, né? A gente tá aí preocupado em saber se tem ou não uma doença desse tipo, né? Aí quando você tá aí pronto para fazer um exame de saber se aquilo ali é maligno ou benigno, o negócio é benigno e quando o cara futuca vira maligno. Então é uma loucura mesmo você ficar pensando assim, poxa, eu vou no médico, né? Porque a campanha tá falando que se eu for no médico, eu posso estar livre de dar uma possível doença, né? E já a mulher do Brad Pitt, que eu esqueci agora o nome dela, é a ex do Brad Pitt, né? A Angelina Jolie, ela arrancou o útero, ela arrancou a mama dela, ela tirou tudo, ela colocou prótese, a Angelina Jolie, porque a família dela, a mãe e a avó, teve câncer de mama, então ela tem medo de morrer de câncer, então ela já tirou tudo, ela tirou o útero, ela tirou tudo que vinha ser um possível câncer na vida dela. Então ela tem medo dessas coisas, porque na família ela já teve, então pode acarretar nela. Mas como ele diz aqui, que o câncer ele vem conforme você vai fazendo todos os anos uns exames, que é para ganhar dinheiro, né? Porque a mamografia gera dinheiro, né? Tem essas campanhas aí que você tem que fazer, porque você tem que fazer todo ano, tem que ficar ali, né? Mas como ele disse, todo ano você vem acarretar o câncer de mama. E o exame certo é para quem já tem a certeza que tem um caroço ali, né? Para quem não tem a certeza do caroço, né, ou de alguma coisa ali ruim nos seus seios, não precisa ir fazer o exame da mama. Só quando você tá tendo a certeza que ali tem alguma coisa que tá inchado nos seus seios, um caroço crescendo, aí sim você pode ir lá futucar, né, ir lá no médico ver se realmente é o câncer de mama. Antes disso, você não tem que ir fazer esse tipo de exame. Como ele disse que no Brasil é tudo puro marketing, publicidade purinha para você ser enganado e ser induzido a fazer esse tipo de exame. Teve uma época que eu fui também no ginecologista, né?
lá na minha cidade natal, e a médica falou pra mim que eu tinha 25 anos por aí. Aí eu queria fazer o exame da mama, exame de tudo. Eu queria fazer o exame completo no meu corpo. Aí ela falou pra mim que não podia, que eu tinha que fazer a partir dos 35 anos o exame da mama, o exame de um monte de coisa que ela queria que eu fizesse. Aí eu disse, por que só nessa idade? Se eu quero fazer antes. Aí ela disse, não, porque não pode, porque só vai ser diagnosticado a partir dos 35 anos, que é a idade recomendável, né? Mas aqui ele falou que é mentira. Você não tem obrigação de ir no médico nos 35 anos, nem nos 45 por aí, Brau, se você não tem nada nos seios, não sentiu dor nenhuma. Esse negócio de campanha de mama é mó caô, uma mentira, né? Só se você tiver a certeza que existe uma coisa ali nos seus seios que tá te machucando, não te deixa dormir, fica te incomodando. E eles fazem totalmente um terror psicológico em você quando você faz esse tipo de exame, né? Aí quando você faz realmente ali, aí tem mais ou menos um carocinho, um cisto, ele vai lá e futuca. E o que era benigno vira maligno, porque tem uma bactéria cancerígena no seu corpo que está adormecida. E quando ela vê o seio machucado, ela vai lá e acorda o trem e vira ali o maligno. Então vira depois o câncer de mama. Então é uma coisa que é bom saber, né? Ele é um médico já renomado, um médico que é famoso, né? Lá fora e aqui no Brasil, ele conhece muito bem como é que funciona. E ele falou que aqui é uma tirania do diagnóstico. Vamos lá continuar para o vídeo que ele fala aqui. Você quer ver biópsia de próstata? A biópsia de mama, escuta, a biópsia de mama ainda tem um nódulo lá para você biopsiar. A próstata não tem nódulo. O que o médico tem que fazer? 18 furos na sua cápsula prostática para achar. E quando as biópsias dão negativo, não quer dizer nada. Pode ser que o câncer está do outro lado da próstata e não do lado que está sendo abordado, que é abordado pelo reto. E se estiver do outro lado, perto da bexiga. Então, a pessoa está morrendo de câncer e dá negativo a biópsia. Ela fez 18 furos. E cada furo que ela faz compromete a cápsula da próstata. E se por um acaso ele tivesse um câncer ali agora, ele vai espalhar. Dos cânceres de próstata, só 7% causa metástase, a não ser que se faça a biópsia. Então tem muita coisa errada aí, você não tem ideia. Ninguém fala nada, ninguém tem coragem, ninguém estuda e vai fazendo. A mamografia é uma delas. Você pode procurar, você vai nos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, vários países que são criteriosos nisso, eles não deixam fazer mamografia mais antes dos 50 anos de idade. E olha lá, eu estou falando da mamografia prognóstica. A mamografia diagnóstica é outra coisa. Sim, já está setado. Aí encontrou no ultrassom, vai confirmar pela mamografia. Essa é a mamografia diagnóstica. Eu estou falando do que eles chamam de mamografia preventiva. Isso que eu estou falando aqui. Vamos separar as coisas. Tem que tomar muito cuidado com os exames, tá? Existe. Os homens já são medrosos com o sentido de sentir dor, né? Quando meu pai descobriu, assim, que ele poderia ter um possível câncer de próstata, quando ele foi no médico, os caras já têm medo de sentir dor, né? E vai num negócio de próstata, tomar 18 furos ali no reto, pra poder sentir se tem ali o câncer da próstata. E é a mesma coisa da mamografia, né? Ficar futucando ali a próstata, no final o cara não tem. Ou se tem, tá do outro lado, que é perto da bexiga, como ele falou ali, não tá ali perto do reto, né? E as pessoas vão fazendo porque não estudam isso, não vai para os países ricos saberem como é que funciona realmente os exames reais sobre esse tipo de assunto. Aí quando a gente vem no Brasil, né? Aí depois faz assim, Médicos Sem Fronteira. Aí quando chega aqui um americano, muda totalmente o jogo de como é que se trata no Brasil os pacientes, né? Porque não é assim, é assim assado nos Estados Unidos, é assim assado na China ou em qualquer outro país, né, de primeiro mundo aí, e você se depara com um erro médico. E no final não é esse diagnóstico aí, não é como é que trabalha aqui no Brasil. O nosso país trabalha em ganhar dinheiro com resultados falsos diagnósticos, como ele falou aqui. São publicidades que atraem as pessoas para poder pagar a mamografia, que não precisa realmente fazer isso. A mamografia é uma coisa que corriqueira,
né, que eles querem demonstrar para você que você tem que fazer aquilo, né, mas na ultrassom, né, você consegue diagnosticar ali o câncer, né, depois passar para ir para a mamografia, que é a diagnosticada aí, que é o câncer e tal. Mas se você não tem a certeza, você não tem que fazer esse tipo de prevenção para você ter o resultado. Prevenção da mamografia não existe, como ele disse. É para induzir você lá a pagar ou ir naqueles containers, né, de postinho de saúde, para você ter a prevenção. Se você não tem 50 anos, você não precisa ir. Se você sente o caroço, sim, realmente você vai ter que fazer, né, ali os exames diagnósticos para poder saber se realmente ali é o caroço de câncer ou não, né? Porque você tem a certeza que tem alguma coisa errada nos seus seios. Se você não tem a certeza, então você não precisa ir, né? Só se alguma coisa estiver te incomodando. Fora isso, não vá.